Boa noite, pessoal. Alex Lima aqui, professor Lima, da Atlantic University, em Miami. É um prazer estar com vocês nesse webinar sobre criptomoedas, que é um webinar patrocinado pelo nosso MBA Executivo Online em português. E um tema extremamente interessante, acho que tem grandes perguntas, grandes temas aí a se discutir. E eu agradeço a participação de todos. É uma área de muita conversa, de muito ponto a ser discutido, mas obviamente eu tentei fazer um apanhado de coisas mais importantes para poder passar para vocês. Então, vou começar um pouco a falar do dinheiro, da existência de duas coisas, da combinação da troca entre uma pessoa e outra, um grupo e outro, ou seja, uma troca, um escambo, né? E o uso de diversos elementos, diversos produtos, como o dinheiro, sal, por exemplo, é o nome salário, a questão do milho, o gado, o tabaco, uma série de coisas que eram utilizadas em diversas épocas. Aí é uma história longa, que não caberia aqui colocar, do uso de formas de elementos, instrumentos monetários. A primeira moeda foi 7.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, o shekel. Essa moeda e outras variações dessa moeda, e vieram outras moedas, muitas moedas, Império Romano, etc. Depois, em 650 a.C., começaram então a colocar moedas de ouro e prata para pagar diversos tipos de pagamentos mais altos dentro do governo, dos governos locais. Então houve mas o papel, moeda, a nota, só apareceu em 1360, 1370 na China, já muito tempo depois. Ou seja, eu quero dizer que a questão do dinheiro, ele continua evoluindo, ele segue evoluindo ao longo dos anos. E seria natural que esse dinheiro evoluísse para um dinheiro físico, um dinheiro do físico para o virtual, que é onde o mundo está se virtualizando, nada mais natural que se passasse a ter um dinheiro virtual, né? Então, por exemplo, a questão do que a gente fala de criptomoeda é uma questão complexa, porque a criptomoeda ela tem vários componentes, né, vários elementos. Por exemplo, são mais de quase 20.000 criptomoedas. Um monte de criptomoedas. São mais de 1.000 blockchains, que é a plataforma que eu vou falar, que é a plataforma que faz com que a criptomoeda seja transacionada, né? A questão dos algoritmos de criptografia, mais de 160. Eu já contei 160 e poucos. Deve ter mais, né? E são 4 tipos de criptomoeda. Tem moedas de pagamentos, como o Bitcoin, que é a mais antiga, a mais conhecida. Muita gente, inclusive, usa o Bitcoin como um exemplo, a criptomoeda, mas Bitcoin é um tipo de criptomoeda. Tem as moedas que são stablecoins, que elas são baseadas, elas são atreladas a algum mecanismo financeiro, algum elemento financeiro, especialmente suportado pelo governo, alguma coisa assim. Tem a CBDC, que são ligadas ao Banco Central, CB de inglês Central Bank, e as tokens, que são vários tipos de criptomoedas que usam o blockchain de terceiros, né? Então, é um mercado muito complicado, com várias combinações possíveis que fazem a educação desse tipo do participante desse mercado mais complicada, mais difícil, né? E agora, eu vou falar um pouco depois, já há um movimento também da criptomoeda em algumas áreas de indústria, onde se pode ou não favorecer certas moedas para pagamentos em algumas áreas industriais, alguns elementos de negócio, né? Então a moeda digital não é nova, efetivamente. A gente fala de criptomoeda, mas ela não é uma coisa nova. Ela já existe há algum tempo. Inclusive, a gente não associa, mas o que é uma transação bancária, uma transação de um cartão de crédito, de certa maneira é digital, porque você não está mexendo no seu cartão, né? Nada que seja físico, não tem moeda, não tem nota, não tem nada, não tem cheque, não tem nada. E você transfere dinheiro de uma conta para outra virtualmente, você pode fazer pagamentos. Então, já existem vários mecanismos de moeda digital, onde a criptomoeda ela é uma forma de moeda digital. Então, por exemplo, em 1983, o Dave Chaum lançou o eCash, que era baseado já em criptografia, depois evoluiu para o DigiCash em 95,
a Weidai em 98 com o B-Money, que também era uma associação anônima, e evidentemente isso depois foi se desenvolvendo. E o que motivou, a gente vai falar um pouco agora, a criptomoeda, era que todas as moedas digitais, todas as questões financeiras são regulamentadas, ou pelo governo, pelo banco, por outras instituições. Então havia, isso é outra discussão também grande, um interesse em criar uma rede, de operação financeira que fosse menos, que não tivesse regulamentação. Também isso tem um aspecto bastante interessante com relação a essa criação de uma rede que não tivesse uma regulamentação. E aí, em 2009, apareceu a primeira criptomoeda, o famoso Bitcoin. Outra curiosidade é que se você usa o Bitcoin com B maiúsculo, é a rede, é a moeda com o blockchain, ou seja, a plataforma de operação. O Bitcoin com B minúsculo é a moeda em si, só a moeda, né? Então, em 2019, essa pessoa misteriosa aí, o Satoshi Nakamoto, ele lançou um papel, um white paper, um artigo, onde ele propunha, eu revisei esse artigo, é interessante, mas é curto, ele propunha essa criação desse elemento financeiro que não fosse sujeito à regulamentação e que fosse uma rede autônoma, quer dizer, descentralizada, que se pudesse trabalhar com segurança. Porque, obviamente, os dois conceitos fundamentais inicialmente foram a questão da falta de regulamentação, uma rede, uma network, né, uma rede que se pudesse conectar, esses nós estivessem conectados, mas fossem seguros, onde se pudesse fazer transações usando uma plataforma que hoje, na época, a gente chama de blockchain, que seria uma plataforma com certas características que eu vou, inclusive, explicar, e essa plataforma ia operar conjuntamente com a moeda. O Bitcoin foi a primeira. Até tem umas histórias interessantes do Bitcoin, porque eu esqueci o nome dele, mas um cara pagou pizza com a primeira Bitcoin em 2010. Ele pagou 2 pizzas ou 3 com 10 mil Bitcoins. Hoje, se ele tivesse esperado com aqueles 10 mil Bitcoins, ele ia valer 500 milhões de dólares. Então ele pagou 3 pizzas com 500 milhões de dólares usando o Bitcoin, que não valia nada. Porque ninguém acreditava, era uma curiosidade, ninguém tinha interesse nisso, as pessoas achavam que isso era uma curiosidade. E depois, obviamente, o Bitcoin hoje em dia vale 43 mil e pouco cada moeda, né? Então, o que acontece é que a criptomoeda ela é um subconjunto das moedas digitais. E ela tem certas características próprias. Ou seja, primeiro, é uma moeda que é baseada em mensagens cifradas, ou seja, o uso da criptografia. Segundo, o uso de uma network, onde você tem vários nós que se conectam a nível global e permitem as transações desses nós. 3, que tem uma assinatura digital, ou seja, existe uma segurança usando uma chave pública, uma chave privada, portanto, a questão da criptografia, de forma que se proteja os dados que são criados, ou seja, as moedas que são minadas, que são criadas de acordo com as transações que se processam nessa rede. E a questão da rede peer-to-peer, ou seja, na verdade, um manda para outro sem depender de uma regulamentação de governo, uma regulamentação de alguma entidade privada, etc., né? Então, essas características, elas foram as características fundamentais da criação da criptomoeda. E isso continuou crescendo como opção. Depois vieram outras moedas, como eu disse, hoje tem 18 mil ou 20 mil moedas, criptomoedas, mas poucas valem muito, a grande maioria vale, eu vou mostrar depois um panoramazinho de algumas moedas, e muitas não valem nada. São moedas que são lançadas por várias razões que a gente vai cobrir depois em um momentinho mais para frente, né? Então tem 40 dessas moedas que tem mais de $1 bilhão de capitalização. São moedas, são redes bastante amplas. Uma das coisas que as pessoas perguntam com relação à blockchain é: mas como é que se mantém essa rede? Quem controla essa rede? Tem um gerente, tem um diretor, tem um grupo? Não. Existe uma governança que é ampla, e aí é outra história, também longa, de entender a governança das redes do Bitcoin. Levaria um curso, horas e horas, mais disso,
talvez dias, discutindo essa forma de gerenciamento. São os donos dos nós, as pessoas que fazem, são os desenvolvedores, os que estão fazendo mineração da criptomoeda, ou seja, vários participantes dessa rede, de maneira que é uma rede complexa. E a gente vai ver também que é uma rede tecnicamente complexa. Não é só a questão do negócio, não é só a questão do mercado, não é só a questão da moeda, é a questão também técnica que está envolvida dentro do que a gente chama da criptomoeda, né? O Bitcoin é a mais famosa, mas não é apenas ela. O Bitcoin é uma moeda que, na verdade, também passou por algumas transformações, né? Muito bem. Bom, deixa eu falar então do mercado da criptomoeda um pouco, né? A característica desse mercado. Primeiro, a criptomoeda é altamente volátil, ou seja, os preços oscilam diariamente. O próprio Bitcoin, que vale muito, passa por oscilações diárias. Qualquer gráfico que uma pessoa procura, o Bitcoin vai ver uma oscilação grande de preço ao longo dos dias, semanas, obviamente, e meses, anos, né? Então, é claro a questão da volatilidade. Essa volatilidade, ela não é casual. Ela tem razões dessa volatilidade, que a gente vai conversar um pouco depois com relação aos riscos, porque quanto mais volátil, mais arriscado é o mercado. Incluso, a grande maioria das pessoas que investem em criptomoeda, elas perdem dinheiro. Não ganham dinheiro, elas perdem dinheiro. E leva tempo para a pessoa ganhar confiança, entender o mercado e começar a navegar de forma a fazer algum tipo de portfólio que tenha um valor positivo, um resultado positivo, né? Então ela é habilitada por essa plataforma. O blockchain em português seria uma corrente, né, de blocos. Como é que funciona essa questão do blockchain? O blockchain não é só para criptomoeda. Foi criado inicialmente para as criptomoedas. Depois viu-se outras aplicações para o blockchain, que na verdade o blockchain não se desenvolveu tanto por outras também questões técnicas, a gente vai conversar sobre isso. Ou seja, o blockchain pode ser utilizado para várias coisas. E a grande característica dele é aquela execução da mensagem cifrada, a questão do ledger, né, de contas, uma carta de contas descentralizada, a rede é peer-to-peer, né, quer dizer, um com o outro se conectando diretamente, sem uma entidade central, ela é executada através dessa plataforma chamada blockchain, ela valida a transação, ela garante a segurança, garante talvez seja forte o termo, ela reduz muito o risco de um hacker entrar e mudar essa transação, porque vamos analisar de uma maneira assim ampla. Uma rede descentralizada, sem uma entidade central, ela está sujeita a vários tipos de problemas. Se um hacker, por exemplo, entrar numa determinada transação, ele pode mudar essa transação e esse valor, esse dinheiro de criptomoeda pode ser perdido, pode ser retirado ou movido, sem que a pessoa que seja a dona original tenha a forma de recuperar, porque não tem uma garantia específica da criptomoeda. Então, esse é um grande problema desse mercado, né? A questão, então, do alto risco. Não é só questão de hackers, que são pessoas que tentam entrar e entender as transações. Existem muitas criptomoedas que não são reais, que elas são falsas, que elas são uma forma de capturar pessoas incautas aí que se investem no mercado sem saber que estão investindo em coisas que não têm validade. Então, existe muito problema. 18 mil criptomoedas é um problema sério de um volume gigante, né? Ou seja, falamos de descentralização, isso gera uma dependência na rede, e aí um movimento interessante. Como eu falei antes, a criptomoeda, ela depende de uma comunidade ativa. Por exemplo, o Bitcoin, quando começou a crescer, que foi a primeira em 2009, foi lançada, ela cresceu porque haviam transações que foram crescendo, foram sendo utilizadas, foi se minando. Aí outra explicação também, essa é outra história longa, a questão de geração de um Bitcoin, que a gente chama de mineração do Bitcoin, né, mineração da criptomoeda, ela foi crescendo e quanto mais transações foram sendo feitas, mais usuários e mais interesse foi direcionado para essa moeda. Como também existe a Ethereum, existe a Solana, existem várias Litecoin, tem um monte delas. E essas estão muito dependentes da comunidade. Ou seja, quando existe uma movimentação desse grupo
E aí existem muitas dinâmicas que levam essa movimentação a ser efetivar, a moeda começa a ter mais transações e, obviamente, a questão de supply, de suprimento e demanda, ela cresce em valor e vai se valorizando com as características de volatilidade que eu já disse antes. Então, existe muita dependência dessa comunidade, já entendendo que existe uma governança da criptomoeda para cada uma delas, mas não existe uma entidade central, né? Então, um grande benefício são transações imediatas. São transações imediatas que, na verdade, não são tão imediatas. Isso é outro problema técnico também interessante. Mas são transações imediatas, vamos dizer assim, que facilitam, em teoria, muitas operações financeiras sem que se pague taxa ao banco ou outro pagamento de não sei o que mais, ou que seja dependente de um serviço de alguém. É totalmente controlado pela rede da criptomoeda, né? E esse valor da criptomoeda, ele é fracionado. Você, por exemplo, no Brasil ou outras moedas, você tem um limite de número decimais da moeda. No caso da criptomoeda, isso não se aplica. Porque você pode tem criptomoedas que valem 0,00, um montão de zeros, 3 centavos de dólar, né? Porque são valores, a criptomoeda não existe, ela é virtual. Então, o valor dessa moeda ele vai ser multiplicado pelo número de transações, ou seja, não importa, você não tem uma moeda, um valor físico, uma nota que vai representar, porque imagine se fosse possível representar milhares de decimais, seria absurdo, né? Então, isso se passa no caso da criptomoeda. Então, na verdade, essa combinação de comunidade, essa dependência de um volume externo, aí tem coisas de mercado, da indústria, às vezes o governo quer entrar e participar, a questão de empresas ou investidores, a especulação, toda essa combinação de coisas leva a uma volatilidade muito grande da criptomoeda. Ela então se torna um ativo de risco e, pela complexidade desse mercado, leva tempo para as pessoas entenderem como investir. Ou seja, todos os investidores de criptomoeda dizem muito claramente, olha, você precisa estudar muito o mercado de criptomoeda antes de entrar. Comece pequenininho. Você vai no YouTube, vai no Google, vai em vários lugares e é o que é recomendado. Pequenininho significa pequenininho. E você vai brincando com algumas moedas e vê o que você vai perder, vai ganhando, vai perdendo, vai fazendo, até que você começa a ter uma certa intuição sobre o mercado, né? Então é uma evolução nova que as pessoas ainda estão se acostumando a esse tipo de mercado, né? Bom, algumas moedas, tem várias, eu peguei algumas, né, só para fazer um exemplo. Por exemplo, o Bitcoin, 43 mil dólares, esse é o número de ontem, 43.977, uma Bitcoin. A Ethereum, 2.209, até ter $1. Aí tem várias, a BNB, a XRP, a Solana, a USD Coin, a Cardano, Lido, Avalanche, um monte delas. Apenas coloquei algumas. Cada uma dessas moedas tem uma história. Esse também é outro capítulo interessante. Elas têm uma história, essas moedas têm uma dinâmica, elas têm uma forma de processar transações, etc., tempos de processamento, comunidades diferentes. Então, quando uma pessoa investe numa moeda digital, tipo uma criptomoeda, ela tem que entender essa história dessas moedas. Quem são, qual é o objetivo, o que elas fazem, né? Eu falei antes que existem moedas que são de pagamento, como Bitcoin, por exemplo. Tem stablecoins, que são ligadas a algum tipo de ativo que a gente chama de fiat, né? Ou seja, são garantidos por algum tipo de entidade, algum tipo de ativo financeiro. Então, garante aquela moeda. Tem umas que são tokens. Token não é a criptomoeda, é o tipo de criptomoeda. Qual é a diferença do token para a criptomoeda? A criptomoeda, ela usa o blockchain, a plataforma dela. Já o token, ela usa a plataforma de terceiros, então a gente chama de token. E tem aquelas que são e é um fenômeno interessante, que é o governo entrando, o Banco Central, no caso, no Brasil também tem essa dinâmica, depois eu vou mostrar algumas notícias do Brasil,
que é essa questão da regulamentação ou não, ou que se regulamenta ou não. Um ponto interessante nos Estados Unidos, por exemplo, onde eu vivo aqui em Miami, que as pessoas achavam que cryptocurrency ou a moeda digital não tinha que pagar taxa, que não é verdade. É um ativo financeiro, é uma aplicação financeira virtual, você tem que pagar taxa, imposto de renda, dos rendimentos obtidos dessa aplicação financeira. Então não é uma coisa também completamente aleatória, randômica, que você faz o que quer e não paga nada, bota o dinheiro no bolso, vai embora ou perde. Não, tem que se declarar no imposto de renda todas as aplicações financeiras, os resultados e os ganhos. Obviamente faz parte do teu demonstrativo financeiro do ano, né, das pessoas, né? Então vários tipos de moedas, cada moeda tem uma história, cada moeda tem uma dinâmica, cada moeda usa um blockchain diferente, cada moeda usa um algoritmo de cifragem diferente. Aí talvez seja transparente para as pessoas a questão da cifragem, né? Mas um ponto que é outra história longa, que não dá tempo de falar nisso hoje, mas é bem assim envolvente, é a questão da geração da moeda, da criptomoeda. Como é que ela é gerada? Como é que ela aparece? Ela não aparece, alguém chega e fala, vamos criar uma criptomoeda. As primeiras sim, mas depois existe um processo de minar, fazer o que a gente chama de minar a criptomoeda, que é quase que é uma analogia com a questão da mineração de metais, né? Você tem o ouro enterrado, esse ouro não existe, ninguém sabe, descobre-se o ouro, ele é processado e vira uma barra, algo que pode ter um valor de mercado que pode ser vendido. Então essa mineração é a transferência de um ativo que não está visível, que não está reconhecido, existe um potencial para esse ativo virar um ativo que pode ser transacionado. É a mesma coisa com a moeda, a criptomoeda. Ou seja, você gerar essa moeda. E o processo de geração é um processo complicado, porque o gerador, o minerador, ele tem que resolver vários problemas de processamento, problemas matemáticos, tipo um puzzle, para poder ganhar uma competição, depende da estrutura, depende do processo de mineração de cada moeda. E aí ele tem o direito a ganhar desse processo de mineração moedas como FIIs, como taxas ou participação ou ganho disso aí. No caso do Bitcoin, que foi a primeira, a cada ano eles dividem o ganho de quantas Bitcoins a pessoa recebe resolvendo o problema. Quando ela resolve esse problema da mineração, se cria um bloco, esse bloco é adicionado ao blockchain e vai fazendo a extensão dessa cadeia. Por isso a gente chama de blockchain, uma corrente de blocos, né? E tem uma razão para isso, eu vou falar depois um pouco só sobre o blockchain, para dar uma ideia um pouco geral. Também é outra discussão ampla do como é que funciona o blockchain, para se tirar essa confusão de que a moeda, a criptomoeda é o blockchain, não é. A criptomoeda foi a primeira usuária do blockchain, mas hoje já se vê, a gente vê um monte de aplicações para o blockchain que não são relacionadas à criptomoeda, né? Então, muito importante. Duas moedas que eu botei aqui a Bitcoin e o Ethereum, né? Para ver a evolução de mercado nos últimos 5 anos. Então, vocês podem observar a variação grande, né? Do Bitcoin desde os primórdios, lá embaixo, em 2009, que valia quase nada. Ali, na verdade, passa que não valia absolutamente nada. Até o valor de hoje, $43.977, o valor de ontem, já mudou, todo dia muda, e tem várias exchanges, né, centros de investimento, etc., que você vê o valor real de cada moeda em tempo real. O volume de processo, eu não coloquei por questão de espaço, mas o volume de transações, etc. No caso, por exemplo, do Bitcoin, que é a mais famosa, né, ela tem uma limitação. Hoje é definido que a gente vai chegar a 21 milhões de bitcoins. E não se vai, a princípio, passar disso. Já se está em 19 milhões e pouco de bitcoins geradas, que estão em diversas mãos aí de várias pessoas. E é interessante, essas histórias eu não botei na apresentação, mas são histórias interessantes. Há vários casos de pessoas que perdem as criptomoedas. Por exemplo, o cara esquece a password da chave para poder fazer a decifragem da moeda. Já não consegue mais transformar, achar o Bitcoin. Ou a pessoa deixou no hard drive e perdeu o hard drive, ou apagou o hard drive, estavam lá os Bitcoins, sumiu,
não tem como recuperar, porque não tem uma garantia nenhuma. Você apagou, perdeu. E são casos e casos. Por exemplo, havia um bilionário aí que morreu em Costa Rica. Ele tinha bilhões de dólares em moeda, em criptomoeda. Nunca se pôde saber a password, a senha, e essas criptomoedas sumiram. Ou seja, se perdeu bilhões de dólares perdidos, que não se pode recuperar. Então, existem certos fatores, assim, bem estranhos, de certa maneira, onde você não consegue recuperar essa moeda e não tem garantia. Você perdeu, apagou a moeda, acabou. Não tem mais como recuperar, nem te passar isso de volta, né? Então, por exemplo, o Ethereum também teve um padrão similar, um padrão de evolução de preço similar, apesar de estar a 5%, ou seja, bem mais baixo do valor do Bitcoin, né? Mas o gráfico ele tem uma variação similar, ou seja, por volta de 2021, 2022, uma grande flutuação positiva de valor, e depois caiu bastante. Inclusive o próprio Bitcoin chegou a um valor de 63 mil ou 64 mil dólares por moeda, e hoje está em 43, mas chegou a estar como os seus 20 mil, 18 mil dólares, né? Então, uma grande flutuação ao longo do tempo que gera essa volatilidade, é um dos componentes dessa flutuação de preço do Bitcoin considerável, né? Vamos falar um pouco da questão do blockchain, porque o blockchain, na verdade, fazendo um grande parênteses, ele foi desenvolvido para suportar a plataforma da criptomoeda. Mas hoje já se vê várias aplicações do blockchain, por exemplo, os contratos inteligentes, que também se aplica para a criptomoeda. As questões de saúde, ou seja, contratos e relações de pacientes, hospitais, tudo se pode automatizar e eliminar a pessoa do meio, que a gente chama em inglês do middleman, a pessoa que fica no meio, recebendo de um, ganhando do outro. Então é uma relação direta entre um provedor e o consumidor. Ou seja, que em teoria vai simplificar o mercado financeiro, reduzir custos, fazer uma cadeia de suprimento mais barata, uma cadeia financeira de investimento mais barata, simplificação de processos, né? Mas, na verdade, em termos, como eu falei antes, a primeira moeda foi criada em janeiro de 2009, 3 de janeiro, e são, na verdade, como é que é a característica do blockchain? Cada bloco desse é um bloco de código, de programa, e esses blocos eles estão sendo somados sem que se apague nunca um bloco. É a nível global, gerenciado por essa governança da moeda, que tem essa rede de nodos, de nós a nível global, e essas transações elas vão sendo somadas, nunca se deleta. Então o registro é permanente, é que a gente chama de um ledger, né? Um quadro de contas distribuído, porque as pessoas podem acessar essas transações e ver se essas transações são reais ou não, e elas ficam permanentemente registradas. Por isso a questão da cifragem, porque para evitar que um hacker, por exemplo, entre e através dessa rede consiga acessar, já que não tem intermediário, essas transações e possa beneficiar essa pessoa, esse grupo, mudando os parâmetros da transação que foi feita, né? Então, o desenvolvimento é em Java, em Python, Solidity, ou seja, linguagens de programação conhecidas. Obviamente, aqui não cabe mostrar o código, mas se eu fosse abrir e mostrar o código de uma blockchain, é um programa de computador que tem várias linhas, etc., onde você processa essas transações. As blockchains também têm características, elas podem ser públicas, elas podem ser privadas, elas podem ser híbridas, elas podem ser aquelas que dão permissão a outras para que se utilizem, ou seja, uma moeda usa a outra, a blockchain que já existe de uma outra, e são variações da estrutura do blockchain. Eu já falei nisso também, a questão da criptografia, eu já identifiquei 170 algoritmos de criptografia. Então são um monte de algoritmos disponíveis para serem utilizados no blockchain, né? Ou seja, no processamento das moedas. Existem várias camadas, o blockchain é formado por vários níveis, essa camada do blockchain, que é basicamente uma rede. E um ponto também interessante, que talvez alguns de vocês já tenham procurado ou discutido, é a questão do consumo de energia da geração das moedas, a mineração das moedas. E esse nome mineração, que o nome em inglês é exatamente esse, como eu te falei, a analogia da mineração de uma pedra preciosa
ou de ouro, que não existia, agora passa a ser um ativo circulante, ou seja, algo que pode ser utilizado para transações comerciais, etc. Que é o caso do Bitcoin. Não existe, não tem nada. De repente, em aspas, né, você gera uma moeda digital e ela passa a ter validade virtual, mas uma validade que pode ser transacionada e recebida, né? E esse processo gera muita energia, porque é um processo de processamento de dados complexo. Isso, tecnicamente falando, dá um livro, ou mais de um livro, só sobre essa área, sobre a questão do desenvolvimento e o processo de mineração. Então, muita gente diz que a moeda digital ela impacta o meio ambiente, porque gera tanto consumo de energia. Esse consumo de energia requer a geração de energia, e isso impacta o meio ambiente, depende da geração, se for planta de carvão, o que seja, ou seja, há um impacto ambiental. Isso é discutível, porque existem os dois lados, dizendo, não, realmente gera muita energia, outros dizem que não tanto assim, ou seja, é um aspecto contencioso, mas bem debatido no mercado. O que eu vejo é que se a criptomoeda continuar crescendo, esse aspecto vai se tornar ainda muito mais relevante, obviamente, né, do que é hoje em dia. Só que a geração da criptomoeda, ela requer um hardware, um software e hardware específico, que esse software e hardware, hoje em dia, porque o mercado cresceu muito, existem muitas pessoas aí disputando a chance de ganhar a oportunidade de gerar uma criptomoeda. Então, existem cada vez mais computadores e software mais capazes, que obviamente consomem muito mais. Antes, qualquer computador, qualquer laptop resolvia. A pessoa entrava e gerava ali, por exemplo, na época, o primeiro Bitcoin. Hoje não é assim. Hoje é muito mais complexo. E existe uma disputa, isso eu estou simplificando, tá? Porque é um processo bem mais estendido. Existe uma disputa entre vários participantes. O ganhador, então, o que primeiro decifra aquele bloco, aquela blockchain, tem a possibilidade de gerar, de ganhar um reconhecimento, um número de moedas digitais e com também um pagamento do tempo, etc. Então, um investimento. A gente tem os grandes mineradores de moeda digital estão na China, estão na Índia, estão na Rússia, estão nos Estados Unidos, porque muitos têm vários data centers, centros de dados gigantes para fazer esse processo de maneira mais competitiva, né? E esses blocos, como eu falei, são anexados um ao outro, eles não podem ser deletados. Então você tem uma cadeia, por isso se chama o chain, né, uma corrente de transações, uma atrás da outra, que validam o processo de operação do blockchain. O que é, obviamente, a transação das moedas digitais. O ponto interessante, existe um balanço entre a velocidade de processamento e a questão da segurança. Quanto mais segura uma rede, mais lenta ela é. Isso é uma questão de tecnologia de informação. Então, muita gente diz, não, o blockchain não propagou-se mais em vários mercados porque é lento. Bom, há uma discussão, e aí varia muito de blockchain para blockchain. Alguns são muito mais rápidos, outros são mais lentos. Que esse balance entre velocidade de processamento, ou seja, geração da transação, ou seja, da junção dessa nova transação no bloco, nos blocos que estão lá, a criação desse novo bloco, e a questão da segurança, para que um terceiro não entre aí e desvie essa geração, essa transação e passe para uma conta de terceiros. Porque um dos problemas, na parte de tecnologia, nada é 100% seguro, é exatamente o aspecto de você ter um hacker, uma pessoa, um malware, não só vírus, mas os tipos de malicious software, né, que possam atacar a blockchain e, consequentemente, impactar o processo de transação dessas criptomoedas, né? Então você vê, o primeiro bloco é o bloco Gênesis, que é o bloco gerador. Esse bloco é o bloco primeiro criado e depois esses outros blocos vão sendo criados de acordo com novas transações e mineração que vão sendo geradas, né? Bom, a blockchain tem 5 camadas, né? Tem a camada de hardware e infraestrutura, para que execute essa cadeia global, porque, na verdade, as criptomoedas agora estão se expandindo. E o hardware também, dependendo do tipo, requer um hardware e um software específico para gerenciar o blockchain. Existe uma camada de dados, que é exatamente o registro digital distribuído, onde armazena as transações e os registros dessas transações. Por exemplo,
Se uma pessoa A passa uma moeda digital para uma pessoa B, ela tem 10 moedas, agora passa a ter 9, e a pessoa B tem agora uma e não tinha nenhuma. Essa transação tem que estar registrada. Tá? Então se cria um bloco novo que é somado aos blocos anteriores. Esse bloco fica permanentemente disponibilizado, que diz que a pessoa B recebeu uma moeda digital, uma criptomoeda da pessoa A. Isso é um exemplo bem simples, mas todas as transações são registradas. Elas não podem deixar de ser registradas, né? A camada de rede, ou seja, existem protocolos de comunicação e nós que transmite essas informações entre nós. Inclusive, a governança do blockchain é formada por vários participantes, como eu já mencionei antes, e esses participantes trabalham com protocolos. Então existe, por exemplo, a Bitcoin trabalha com SHA, o SHA-256, que é um protocolo. Existem outros também. Então existe um monte de protocolos diferentes que são utilizados para gerar essa comunicação entre nós, né? A camada de consenso, que são os algoritmos e as regras que garantem o acordo entre A e B, que A mandou uma moeda e B recebeu essa moeda. E garante também a segurança da rede, porque se não tiver a questão cifrada, não há como trabalhar de maneira a funcionar essa rede, já que não tem uma regulamentação central, não tem garantia. Ou seja, se existe uma perda, a perda é irremediável, né? E a camada de aplicação e apresentação, que é aquela que o usuário tem, onde ele acessa as suas moedas digitais. Existe toda uma outra discussão sobre o que a gente chama de carteira digital, que é onde se armazenam as moedas. Mas esse ficou muito grande para se colocar aqui, onde se armazenam as moedas, onde se guardam as moedas. Você tem a carteira que a gente chama de quente, a carteira que é diretamente ligada à internet, a carteira fria, que ela está offline, mas você armazena. Então, por exemplo, todas essas formas, obviamente a armazenagem ela é online, mas depois ela fica offline. Então, a questão toda da carteira digital, né, a carteira de dinheiro, que a gente chama, né, não é carteira de investimento, é carteira de dinheiro, equivalente, né, é uma outra discussão também importante com relação ao mercado da criptomoeda. Então, quantos parâmetros, quantas considerações a gente tem que fazer para operar nesse mercado e entender essas dinâmicas, né? Então, quais são os problemas de risco? Quais são os riscos das criptomoedas? Então, eu relacionei alguns riscos mais comuns, existem outros, dependendo das moedas, existem variações de risco, obviamente. Primeiro são os hackers. Cerca de 50% dessas blockchains, dessas plataformas, de alguma forma, já foram alvos de ataques e formas de hackers que tentaram entrar e penetrar nessas blockchains. Existe a possibilidade de infecção por malware. Nenhum software é 100% seguro. Pode ser 99 ponto alguma coisa, mas 100% não existe. Então, qualquer software pode ser infectado por um malware, uma lixo software, que pode ser um vírus, pode ser um trojan, pode ser uma lombriga, pode ser o que seja, dentro dessa variedade de tipos de malware que estão disponíveis no mercado, né? A falta de proteção ao investidor, o grande risco, por exemplo, estruturas legais, porque não há centralização, então não há regulamentação. Apesar de que, dependendo dos países, já existe sempre o movimento que o governo quer fazer para regulamentar, para participar desse mercado, que é o contrário ao que foi a proposta original da moeda digital, né? Falências e fechamento desses exchanges, dessas empresas que transacionam moedas digitais. Só nos Estados Unidos, no passado, por exemplo, teve a falência da FTX. Cada falência é uma história, mas existem várias. Por exemplo, eu tomei nota aqui da Genesis, a Core Scientific, a BlockFi. Todas elas tiveram problema. A FTX ficou famosa. Todas elas tiveram problemas e foram em bancarrota. As pessoas perderam os investimentos. Uma combinação de alta volatilidade, de má gerência, a questão técnica, ou seja, essa combinação de fatores leva a um risco muito grande às próprias empresas que são esses centros de negociação, né? Que a pessoa compra e vende criptomoedas, né? Então, por exemplo, volatilidade, especulação, falta de controle central, dependência de investidores, porque a comunidade, como eu falei, ela é ativa e essa comunidade ela determina a operação dessa rede, né? Maior quantidade de moedas mineradas, quanto mais moedas, mais risco, quanto menos moeda, menos transação, menos risco.
formação da comunidade, a rentabilidade dessas moedas ao longo do tempo. Quanto mais rentáveis, mais sujeitas à variação, à volatilidade, porque existe um movimento muito grande de investidores entrando e saindo, transacionando essas moedas, né? E os problemas técnicos de mau funcionamento da própria blockchain, que é um ambiente complexo que está crescendo a nível global, então essa rede vai se expandir, então um problema constante de gerenciamento dessa rede, né? E isso gera riscos também na operação. Bom, falamos um pouco do mercado local, do mercado atual, né? O que está acontecendo. Eu botei algumas páginas, um pouco do futuro. O que é isso aí? Como é que vai ficar isso aí daqui a alguns anos? O que está acontecendo? Existem algumas discussões. Primeiro, a questão da inteligência artificial, que seria uma junção ao blockchain. Por exemplo, se o blockchain está tão estruturado, em teoria, de forma geral, a gente pode dizer que existem riscos, mas que você garante a transação, ela está controlada, ela não pode ser apagada. Então existe uma certeza que esses dados são confiáveis. E você junta com a inteligência dos dados, a inteligência artificial, você gera uma combinação muito interessante, que é a confiabilidade do dado mais a inteligência sobre o dado. Porque um grande problema da inteligência artificial é a falta de confiabilidade do dado. Grande parte das aplicações de inteligência artificial, elas não geram os resultados esperados ou geram muita desconfiança nas empresas, etc., porque os dados, grande parte, a minha experiência, sempre estão ou não confiáveis ou tem algum elemento de falta de confiança. E aí quando você gera coisas sofisticadas usando padrões, comparações, tendência, etc., já com o dado não confiável, passa a ser uma geração também não confiável, né? Então a questão da confiança mais a inteligência geraria, em teoria, uma adoção maior do blockchain no futuro, não só para a criptomoeda, mas também para outras aplicações, como eu mencionei, cadeia de suprimento, a questão de gerência da saúde, das relações de paciente, hospitais, gerência de contratos em termos geral. É um monte de coisa que você pode automatizar, né? Independente da criptomoeda, né? Então, por exemplo, a questão da aceitação de mais transações, padrão de dados, etc., tudo isso pode ser um futuro possível. Lembrando que a questão da inteligência artificial, como eu acabei de mencionar, tem seus próprios riscos. Por exemplo, ela tem uma certa inclinação, que a gente chama em inglês de bias, ou seja, muitas das aplicações de inteligência artificial têm certas tendências que geram uma análise tendenciosa de dados, que também gera resultados que não são absolutamente, digamos assim, limpos de influência externa. Isso também é uma história longa, a gente não tem tempo de falar sobre isso, mas muitas das aplicações de inteligência artificial, elas trazem elementos do programador ou da empresa, que são elementos que geram uma forma de análise tendenciosa, e essa forma distorce os resultados do que a gente chama de aplicação da inteligência artificial, né? Bom, outras opções agora em termos de evolução, o mundo está se digitalizando, isso não há como evitar, é uma realidade. Hoje a gente fala da internet das coisas, o IoT em inglês, ou seja, a integração de todo tipo de hardware de várias origens, né? A gente fala do metaverso, ou seja, esse ambiente enorme, digamos, expandido, que antes era só o Facebook e hoje cresceu para um monte de experiências, né? Então essa combinação do metaverso com a internet, isso é um incremento grande da digitalização na vida das pessoas, ainda mais, né? Grande parte dos países, eles são de celulares, a pessoa não tem dinheiro para comprar um laptop, ela usa o celular. Então o uso de dispositivos móveis é geral. Você pode, às vezes, numa cidade pequena, uma cidade de um país mais pobre, e você vê as pessoas usando um celular, e transacionando e fazendo coisas no celular, né? Então, existe essa ideia que a criptomoeda seria um instrumento natural do mundo digitalizado. Então, a gente se moveria do ativo físico, da moeda física, para a moeda digital. E essa, então, seria a forma da transação no futuro, usando os blockchains com mais automação, com os contratos inteligentes, etc., dentro desse mercado, digamos, como a fundação desse metaverso, essa expansão das experiências e essa convergência de pessoas e negócios,
e a questão da internet das coisas, conectando, por exemplo, a logística, a manufatura, o cliente, o governo, a entidade financeira, o meio ambiente, as associações de indústria, dentro de uma rede gerenciada de maneira optimizada. Bom, esse seria, digamos, um caminho. Um outro caminho também se discute, é um caminho diferente, ou seja, os céticos, as pessoas que não têm isso muito claro, essa questão da criptomoeda, ou dessa expansão do metaverso, ou da expansão da inteligência artificial, dentro desse internet das coisas, seria a questão de um ambiente sem regulamentação, sem controle, ou controle minimizado, não só de entidades financeiras, mas também do Banco Central, do próprio governo, onde seria um faroeste aí de pessoas participando de maneira aleatória, de maneira sem controle nenhum. Eu acho um pouco até difícil, mas é um cenário que poderia acontecer, levando a outros problemas políticos, econômicos, sociais, de diversas montas, né? E uma coisa interessante também desses céticos é que eles dizem que o blockchain já está aí desde 2009. Eu participei de várias conferências de blockchain e realmente nunca se implementou de maneira ampla, ou seja, por várias razões tecnológicas, questão de performance, a questão da rede, ou seja, um monte de coisas. Então o blockchain é uma promessa, mas ele não está efetivamente hoje na vida das pessoas, das empresas, de maneira forte, como se dizia. As primeiras conferências que eu participei foram em 2013, ou seja, um pouco depois do 2014, um pouco depois do Bitcoin, né? Que começou em 2009. E eu não vi muita evolução. Então, muita gente diz, olha, essa ideia de que o blockchain vai cortar o homem do meio, né, o intermediário, reduzir tarifas, não tem que pagar as taxas que pessoas cobram, ou terceiros, e fazer a economia muito mais rápida, muito mais fluida, muito mais barata, muito mais simples, não se materializou ainda, né? Então, esses são dois caminhos que eu vejo nos próximos anos. Eu não diria 10 anos, mas talvez uns 2 a 5 anos aí para frente, né? Vamos ver um pouco o Brasil, já que estamos conversando esse seminário, esse webinar para o Brasil. O Brasil já tem um mercado de cripto, já tem várias moedas, logo tem outras também que eu não botei aqui, o BRZ, Martex Coin, tem o Cripto Real, tem o Zcore, tem o Niobio Cash, tem o Nelore Coin. Esse é um comentário que eu vou fazer daí a pouco sobre esse aspecto da criptomoeda direcionada para a indústria, né? Então já existe um mercado atuante, empresas do Brasil que são investidores, são gerenciadores de investimento, que promovem e dão ao investidor uma forma de participar desse mercado, não só brasileiro, mas também o mercado global, né? Outra coisa, a Hashdex, por exemplo, ela está dizendo o seguinte: a falta de clareza regulatória para investir em cripto cai no Brasil, ou seja, aparentemente estamos facilitando o processo da disseminação da criptomoeda no Brasil. Ou seja, é um complemento interessante. Vamos ver como é que vai performar. Já existe no Brasil um volume de transação alto de criptomoeda, em milhões de reais, grande. Então já temos bastante coisas aí funcionando no Brasil. Outro ponto interessante, a Fundação Cardano é uma das criptomoedas, ela forma uma parceria com a Petrobras para a educação em blockchain, ou seja, a Fundação Cardano anunciou uma parceria estratégica com a Petrobras, empresa estatal de petróleo, para oferecer educação em blockchain, já evidentemente pensando na evolução do blockchain como uma plataforma de interconexão e de formação dessa ampliação dessa rede para a formação de negócios, né? Então, a empresa estatal de petróleo para oferecer educação em blockchain e explorar caso use a tecnologia no setor de energia, que seria, como eu falei, uma tendência de se usar a criptomoeda em certas áreas, talvez aí focalizando em algumas moedas que podem se tornar preferidas para algumas indústrias, né? Nos termos da parceria, a Fundação Cardano conduzirá workshops de educação em blockchain para os 45 mil funcionários da Petrobras. Os workshops utilizarão conteúdo da Cardano Academy, que estará disponível por meio da Petrobras University. Ou seja, eu acho que um ambiente, uma evolução positiva. Eu acho que vai se propagar para outras empresas. Vamos ver como é que isso vai evoluir, né? Bom, para finalizar, como eu te falei, isso é uma apresentação muito ampla, isso daria um seminário de uma semana e mais para poder cobrir tudo isso em detalhe. Cada página dessa é uma história. E esse webinar ele é patrocinado pelo MBA Executivo em Português da Atlantis.
que é o nosso MBA para a área dos estudantes do Brasil, no Brasil, que querem ter um diploma internacional de uma universidade americana. E sair também com algumas áreas aí de certificação, como, por exemplo, a especialidade de Microsoft Office, Excel, o usuário do Intuit, né, que é um software de contabilidade financeira, e associado de gerente de projetos do PMI. Ou seja, seriam, digamos, subprodutos desse MBA de 14 meses, 30 créditos, 10 matérias, totalmente em português, dado online, né, para o público brasileiro. Então, o grupo do MBA executivo, graciosamente, nos forneceu os recursos para poder montar esse webinar para vocês e falar um pouco de mercado de criptomoeda. Bom, terminamos a apresentação, agora eu deixo aberto para alguma pergunta, algum comentário de alguém, se alguma coisa que eu possa esclarecer, antes que a gente termine a apresentação de hoje. Vamos lá. Gabriel Saião, vamos lá. Professor, de acordo com o histórico da volatilidade da empresa, o que você considera a maior causa disso? Seria uma sensibilidade alta de juros, riscos políticos ou outros, tudo junto? Ou seja, toda a conjuntura econômica, ela gera uma conjuntura financeira, né? E a criptomoeda, ela é mais ainda afetável, ela como se fosse assim, botar a criptomoeda em um monte de molas, e ela é em cima das molas. E essas molas, qualquer movimento da mesa, a mola vai para tudo que é lado e a criptomoeda fica para cima e para baixo. Então, esses aspectos econômicos e financeiros levam a uma mudança grande, porque a criptomoeda é um investimento como qualquer outro, com todos aqueles problemas que a gente já mencionou, técnicos com relação a preço, a falta a insegurança de mercado, a questão dos investidores querendo ganhar muito em pouco tempo, a comunidade, ou seja, tem poucos investidores ou alguns investidores com muito poder de movimentação, mudando e gerenciando o mercado. A existência de muitas criptomoedas, que faz o ambiente bem complicado, apesar de muitas não terem validade, ou estão até inativas, mas muitas são ativas. A questão de muitas blockchains, toda essa complicação gera um processo de insegurança muito grande. E, de certa maneira, apesar de a gente achar que a centralização traz um aspecto negativo, mas a falta de centralização também promove um nervosismo, né? Uma falta de controle da própria geração, da própria comunicação entre esses participantes, né? Vamos ver uma outra pergunta aqui. Existem blockchains ligados ao modelo de consórcio? Existem, ou seja, existem blockchains que são ligados, que são permitidos, eles trabalham juntos a esse modelo de consórcio. As blockchains, elas, na verdade, elas são, como eu falei, 4 categorias principais, né? São as públicas, as privadas, as híbridas e as que são mais consorciadas, ou seja, que você pode utilizar. Uma empresa, ela usa a blockchain de um terceiro. Ela não tem o blockchain dela, então ela usa os parâmetros de processamento, os algoritmos, a capacidade de validação de dados, toda a movimentação de mineração de um terceiro para poder operar, né? Porque isso reduz custo, apesar de não criar uma rede mais, digamos, integrada, né? Professor, Amanda aqui, quais movimentos futuro você enxerga para o mundo da cripto? Você consegue enxergar a criptomoeda avançando e indo para a rotina das pessoas brasileiras? Olha, eu não estou seguro disso, que vai para as pessoas em geral. Eu acho que está crescendo o mercado de cripto no mundo. E no Brasil cresceu bastante. Eu mostrei aqui as moedas brasileiras que foram lançadas no Brasil, que não implica que você não pode investir também nas moedas estrangeiras, né? A Cardano, a Solana, a Bitcoin, a Ethereum, o Tether, um monte delas. Então, eu acho que se vai permear mais na vida das pessoas. Mas o problema da questão da criptomoeda é que ela é muito tecnológica. Então, como a volatilidade é grande, eu acho que a pessoa que não tenha como estudar, e isso dizem os investidores, como eu disse antes, eu não vou dar nenhuma sugestão de investimento, etc. Mas todos os investidores, quando perguntam a eles qual é o segredo de se ter um investimento em criptomoeda que seja mais positivo, ele diz, olha, tem que estudar. E eu acho que isso, dependendo do país, isso depende muito da questão da educação e da capacidade dessas pessoas entenderem vários mecanismos. Se um país, aí pode ser Brasil, pode ser outro país que seja, tenha limitações com relação à educação, com relação ao acesso à comunicação,
à tecnologia, essa educação fica deficiente. E aí não se expande a criptomoeda como poderia se expandir, ela gravitando num tipo de grupo que tem acesso a essa informação. Aí é uma discussão social, econômica, política larga, grande, né, como tudo no blockchain ou na criptomoeda, mas eu vejo sim, para resumir assim uma resposta curta, eu vejo a expansão da criptomoeda, no caso, por exemplo, no Brasil. Agora, se ele vai se estender de maneira a permear em todos os níveis da sociedade, aí é outra conversa, né? Vamos lá. No Brasil, quem regula as entidades atuantes nesse métier? Hoje, a questão da regulamentação, ela não é bem forte. Se você analisar o que está sendo publicado na mídia, já existem, no Brasil particularmente, vários governos tentando controlar esse mercado. Mas a definição da criptomoeda é não regulamentado, que tem seus pontos positivos e negativos. Então, acho que no Brasil hoje está se movendo, pelo que eu vejo, a se desregulamentar, ou reduzir a regulamentação e deixar que se opere como é o mercado de cripto a nível internacional, que não é regulamentado. Apesar de que existe uma moeda cripto que é, digamos, do Banco Central, né? Que é uma Central Bank Digital Coin, ou Digital Currency, que também ela compete com as outras criptomoedas, né? Qual a maior vantagem e a maior desvantagem para as pessoas físicas padrão classe média? Cara, eu acho que não tem... É difícil responder essa pergunta padrão classe média, porque qual é o problema? O problema é que hoje em dia, todos que eu conheço que investiram em cripto, assim, começaram pequenininho. Quando eu digo começar pequenininho, é assim, R$100, é R$50, é coisa mínima. Mínima. Você compra uma fração do Bitcoin, por exemplo. 0,00 do Bitcoin. Perderam dinheiro. Ninguém ganhou. E levou tempo. Isso eu estou replicando, não é meu pensamento. Eu estou replicando o que eu vi e estudei. Dentro de outras pessoas que eu conversei e vi também na mídia. Levaram 2 anos, 2 a 3 anos para a pessoa começar a entender o mercado de criptomoeda. Então, a rotina das pessoas, eu acho que vai ser um processo longo. Agora, investir em Bitcoin, você pode comprar Bitcoin amanhã. Você pode ir lá no consórcio, comprar na empresa investidora, comprar Bitcoin e pronto. Botar na sua carteira lá 10 moedas da BRZ, por exemplo, ou da Nelore Coin. Agora, outra história é se isso vai te trazer algum retorno financeiro, né? Ou não vai valer nada o que você botou. Por isso é que essa entrada no que se chama de rotina, que é difícil até se definir, vai levar tempo, né? Eu não posso precisar o tempo, mas eu acho que não é um processo imediato. Só a maior desvantagem é essa dependência grande do estudo e do entendimento do mercado muito volátil. O mercado de ações também é assim, mas o mercado de ações existe, por exemplo, vamos investir em umas empresas já mais sólidas e aí a gente ganha a longo prazo. Então a gente vai ter um mercado lá, investe em empresas grandes, que tem uma flutuação pequena, então a longo prazo a gente ganha. O mercado de ações, ele não é tão volátil, ele é muito menos, na verdade, volátil do que o mercado de cripto. Então o mercado de cripto, uma Bitcoin varia muito de preço. Tanto que, na verdade, em 2021 e 2022 caiu quase que 2/3 do preço. Passou de 60 para 10 mil, 15 mil dólares, ou 18, uma fortuna de dinheiro, caiu esse mercado rápido, né? Então essa é a grande desvantagem. É a pessoa poder absorver esses pêndulos de variação de preço gigantes, ou grande pelo menos, né? Que nem todo mundo pode ou tem estômago para isso. Se não fizer o trabalho de casa, aí vai realmente ter esse impacto, né? Quando acontecerá o MBA Executivo mencionado? Olha, boa pergunta. A gente, na verdade, está com um programa do MBA Executivo Online, que é um MBA direcionado ao estudante brasileiro, que vai estar disponibilizado, já está disponibilizado, mas nós estamos querendo fechar a primeira turma em março. Eu sou o diretor do programa, provavelmente vou estar também ensinando nesse programa, e a gente está aberto a informação sobre esse programa. Apenas para dar umas ideias gerais, são 14 meses, são 10 matérias, tem essas 3 certificações do Excel, do Intuit e do PMI, essas vai se preparar, não a certificação, porque é uma entidade terceira, né, que dá, mas se vai se preparar o aluno para que saia com essa capacidade de poder fazer a prova e sair com o Excel básico, a questão do Intuit, né, o Intuit lá é o software de contabilidade. E a ideia seria formar a primeira turma em março, totalmente online, baseado em estudo de casos, professores
com alta formação de mercado, conhecimento de empresas, gente sólida para passar, digamos, uma realidade do business, do negócio para o aluno brasileiro que quer ter um diploma americano, mas não pode sair do Brasil, ou porque tem família, ou tem negócio no Brasil, ou tem outros interesses, não quer vir para cá passar 2, 3 anos para fazer o MBA, né? Não sei se tem alguma pergunta a mais, eu acho que não. Pode falar, pode perguntar. Alô, acho que tem mais uma pergunta aí online. Se tem alguma pergunta a mais, pessoal, acho que a gente termine por hoje, para não estender demasiado, né, a nossa apresentação. Como eu disse antes, a discussão de criptomoeda é uma discussão super larga, ampla, enorme. Cada página é uma história. Então, é um seminário. E leva tempo para aprender isso aí. Só a discussão de moedas, não todas, impossível discutir 18 mil moedas, mas se você escolher aí, sei lá, 10 moedas para entender delas, a dinâmica, os preços, como é que ela processa as transações, etc., já ia levar um bom tempo. Depois, qual delas eu vou investir, quais que estão crescendo ou não, os riscos delas, as flutuações de preço, só esse aspecto, né? Então, cada página para você entender leva tempo. Então, o mercado, eu não diria... Todos os mercados, de certa maneira, são complexos, né? Porque eles são dependentes de risco externo, etc. Mas a questão da criptomoeda, ela tem um vertente tecnológico grande. O blockchain está numa divisão entre usar o blockchain apenas para moeda cripto, que foi a designação original, e crescer esse blockchain para outras áreas que eu mencionei. Então, a gente está num processo de transição. Hoje em dia, o blockchain não pode ainda substituir outras coisas. E vamos ser honestos, existem várias pessoas que não estão muito afim que o blockchain ou que o mercado cresça, porque é um mercado não regulamentado. E não regulamentado significa não se paga serviço de terceiros para fazer coisas, né? E esse serviço tem dinheiro, uma transaçãozinha lá que você ganha por um percentual de uma transação financeira soma bastante. E no momento que o mercado fica não regulamentado, você elimina um monte de formas de se ganhar dinheiro. Então existe muita gente que não está muito interessada que o blockchain cresça, né? Que esse mercado se desenvolva e que ele se mantenha como uma curiosidade ou como uma opção, que hoje em dia é uma opção que não é grande, é bem menor do que o mercado de ações, é uma fração pequenininha. A criptomoeda ainda é muito pequena no grande universo de investimentos que estão disponíveis, muito pequenininha, em termos de porcentagem global. A questão é como isso vai crescer nos próximos anos. Se não tiver alguma pergunta a mais, pessoal? Alguma coisa? Se não houver alguma outra pergunta, eu queria agradecer a todos a participação. É sempre um prazer ter vocês aqui nesse nosso webinar. A gente vai fazer outros webinars de outros temas, privacidade de dados, o mercado de logística, a questão da tecnologia, da internet das coisas, um monte de coisa interessante que o MBA Executivo Online Brasil vai trazer para o mercado em termos de discussões e de participação. Então, sem mais, muito obrigado pela participação, um abraço a todos, felizes festas, nos vemos aí em 2024 firmes e fortes. Grande abraço, pessoal.